Boa noite, meus amigos. Eu queria falar um pouco mais sobre essa pandemia que, infelizmente, vem atrapalhando a vida de muita gente, não é só no Brasil e no mundo. Eu gostaria de rememorar que nós temos sempre falado sobre a gravidade dessa doença e sobre o momento em que ela, infelizmente, estaria aumentando na nossa região. Não é segredo para ninguém, né? Nós temos sido muito transparentes nesse aspecto, mas nós gostaríamos de lembrar que, apesar dos nossos apelos, as pessoas não estão, às vezes, compreendendo, não tem aquele período de isolamento adequado, não ficam em casa, muitas vezes não usam máscara, e é em cima disso que nós voltamos a apelar. Os dados que nós temos indicam que Ubá, nosso município, em comparação com outros municípios de mesmo porte, é um que tem pior isolamento na nossa região, na nossa macro-região. Isso é complicado, porque isso replica, né, no aumento do número de casos. E, infelizmente, nessa semana, nós tivemos um aumento considerável do número de casos e muitos óbitos que aconteceram. Hoje nós estamos com 14 óbitos em Ubá. Isso é muito triste, né? E já de antemão a gente dá a solidariedade às famílias dessas pessoas que infelizmente perderam a vida durante a pandemia. Mas nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos falado muito sobre os investimentos que nós fazemos na saúde. Não só na parte de atendimento normal, nas UBSs, nos hospitais de pronto atendimento com quais nós mantemos convênio, mas também no apoio, né, ao Hospital Santa Isabel, que estabeleceu há pouco tempo quase 30 leitos clínicos, né, e mais do que isso, desde março nós estamos empenhados junto ao governo do estado para conseguir respiradores para os nossos hospitais. Conseguimos 10 respiradores, já chegaram, e além disso, através do contato com o nosso deputado em Brasília, conseguimos também do Ministério da Saúde 8 respiradores que já estão funcionando e aliviando um pouco a carga de serviços do Hospital Santa Isabel. Mas não adianta nós termos só equipamentos, nós temos que lembrar que também, né, infelizmente, muitos profissionais da saúde têm sido infectados pelo Covid. E isso atrapalha o desenvolvimento dos trabalhos de proteção às pessoas dentro de um hospital, dentro dos postos de saúde. Nós temos que ter esse cuidado permanente. Quando você tem uma pessoa da área de saúde que ele adoece, ele tem que ser retirado do convívio profissional e fazer o seu isolamento em casa ou em outro local onde é possível passar ali aqueles 14 ou 15 dias da quarentena para aí sim voltar ao trabalho. Então, quando a gente diminui esse número de pessoas ou tem que substituir, muitas vezes você vai substituir por um profissional com menos experiência. Então, nós temos que ter esse cuidado de não aumentar, né, o número de pessoas infectadas e principalmente nesta área da saúde. Mas também, né, nós queremos lembrar que as pessoas devem ter um pouco mais de respeito por si próprio, né? Um respeito às famílias das pessoas que infelizmente vieram a óbito e também, né, a toda a comunidade. E aí sim, estendendo isso aos nossos profissionais da saúde. Por conta desses últimos acontecimentos, e apesar de várias atividades que nós desempenhamos nesses 4 meses, vários decretos, mudanças, controles de diversos setores, de diversas atividades, mas Ubá, até por força hoje de decisão judicial, ela está dentro do programa Minas Conscientes do governo do estado. E mesmo que a gente não quisesse entrar hoje, não é possível. Você tem que seguir a recomendação do estado. E se existe uma decisão judicial já julgada, nós não temos outra forma. Mas em cima disso nós conseguimos, lógico, junto com esse programa do estado, de colocar várias atividades em funcionamento e, ultimamente, né, com a adesão também à Onda Branca, nós migramos para a Onda Branca, diversas outras atividades compuseram aquele rol de empresas e serviços que já podiam estar trabalhando. Algumas pessoas acham que
que por conta disso nós tivemos aumento de casos. Absolutamente não é. Por dois motivos. Primeiro, é muito recente. Segundo, são atividades que não têm grandes aglomerações. Vocês devem olhar até no programa Minas Consciente, do governo do estado, está no site do governo do estado de Minas Gerais, vai mostrar que a onda branca são atividades, a maior parte, de serviços que não lidam com um número muito grande de pessoas. Mas aí entra o grande problema que a gente tem. Devido, né, a diversos procedimentos inadequados de empresas, entidades que têm não cumprido aquilo que está nos nossos decretos, o que está no decreto do governo do estado, nós, infelizmente, somos obrigados a tomar algumas medidas. E amanhã será publicado um novo decreto, com toda certeza, estabelecendo alguns outros critérios. Vou dar alguns exemplos. Hoje, bares, restaurantes, lanchonetes estão trabalhando por permissão nossa, com atendimento controlado, né, que as pessoas podem se sentar e se servir dentro do restaurante. Como eu disse, com controle, com protocolos de controle, protocolos de segurança. A partir do decreto de amanhã, e enquanto ele durar, nós voltaremos àquela fase de atendimento só por delivery. E vocês têm que entender que não é contra este ou aquele estabelecimento. É que muitos não estão cumprindo. Não só o proprietário, os seus funcionários, mas também os clientes, né, que entram, às vezes, em grande número, permanecem no local por várias horas, sem máscara, fazendo uso de bebidas ou de alimentos, mas totalmente inadequado para o momento atual. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, as praças públicas. Infelizmente, né? Apesar de todos os problemas, as pessoas teimam em ir para as praças, se aglomerarem. Muito provavelmente também nós estaremos colocando alguns empecilhos para que não haja aglomeração nesses espaços públicos. Assim como quadras, né? Quadras esportivas que teimam em utilizar para participações de jogos, de equipes, e nós não vamos mais poder permitir, e está proibido mesmo. Isso será colocado muito claramente, mas para isso, né, são vários outros setores que a gente vai estar informando amanhã através desse decreto. Não queremos em nenhum momento iludir a população. A situação é séria, continua muito séria. Esse momento agora é um momento decisivo, é o chamado pico da pandemia que está chegando e chegou para ficar. Vocês podem ter certeza que se nós não cuidarmos da nossa própria saúde, de todos os critérios que a gente tem aí à disposição, os protocolos, nós poderemos ter problemas. E por conta desses problemas, também estou determinando que todas aquelas notificações que resultaram em multas sejam aplicadas àqueles estabelecimentos que não cumpriram com a sua obrigação. A fiscalização, com toda certeza, vai estar atuante e, ao atuar, nós faremos aquilo que nós temos avisado há muito tempo. Primeiro, você faz uma visita educacional, orientação. Segundo, você notifica a entidade, a empresa que está atuando de forma inadequada. Em terceiro lugar, você aplica uma multa, principalmente nos reincidentes. E eu vou lembrar, quem receber multa e tiver uma nova notificação, a multa passa a ser dobrada. É um momento que nós não podemos deixar de atuar. E aí muitas pessoas querem achar, né, que nós podemos simplesmente falar com as pessoas. Nós temos falado. Nossas equipes têm ido todos os dias nas ruas, conversado. Temos equipes apoiando a fiscalização para orientar. E aí entra a questão do uso das máscaras. Um sistema hoje tão simples que todas as pessoas, assim como você veste uma camisa, você já tem que pensar em sair de casa com a máscara, não tem outro jeito. É um momento que nós não podemos abrir mão desse equipamento tão útil na prevenção da Covid-19. Mas muitos, né, insistem em não utilizar e, às vezes, também
reagem agressivamente contra o pedido, um apelo, né, para que utilizem máscara. É bom para ele, é bom para com quem ele interage. Mas também é uma área que nós estaremos atentos, estaremos sempre buscando formas de orientar e, se necessário, punir quem não utiliza recursos que possam salvar vidas. Esse é o nosso interesse. Não há, nesse momento, nenhum interesse político, eleitoral, que quer que seja. O nosso interesse é salvar vidas. E nós vamos continuar dentro desse padrão que nós temos atuado, com tranquilidade, mas com eficiência, né? Com bom senso, mas pensando principalmente na vida das pessoas. Eu agradeço a compreensão de vocês mais uma vez. Espero, né, que as nossas palavras não caiam no vazio, que as pessoas entendam que o problema continua muito sério, não é o momento de nós abrirmos a guarda, temos que estar muito atuantes nesse momento. Então, muito obrigado a todos. Desejo, né, que tenhamos uma época que é complicada, é conturbada, mas que a gente possa contribuir para, dentro de pouco tempo, termos as nossas atividades normalizadas. Muito obrigado, boa noite a todos.